Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje estou aqui para falar contigo acerca deste versículo. Um versículo muito importante para uma pessoa que vive uma vida cristã. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, por que Jesus afirma categoricamente que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Há um problema aqui. Amados irmãos, não é apenas proclamar o nome do Senhor, não é apenas chamar a presença de Deus enquanto você não faz a vontade do Pai. Muitas pessoas se perguntam, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é explícita, bem encancarada nas nossas caras, a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é amar o próximo. A vontade de Deus é adorar apenas a Ele. A vontade de Deus é se dar tempo para falar com Ele. A vontade de Deus é ajudar o seu próximo. A vontade de Deus é abandonar o pecado e viver somente para Ele. Mas muitas das vezes nós procuramos as coisas acrescentadas em primeiro lugar e deixamos de buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Diz a minha Bíblia, não sei a tua. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, este versículo deve nos alertar a partir de hoje, sabendo que o motivo de eu proclamar o nome de Jesus Cristo não me leva apenas a ter salvação, mas também eu posso perecer enquanto eu proclamei o nome de Jesus, porque eu não fiz a vontade de Deus. Nós, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Himatimba, ai labeni kuyancha kuranza kashikwembo. Hallelujah.